Obrigada Alexandre. Obrigada ao SES por este convite para estar aqui hoje a falar sobre a propriedade intelectual, paixão que também partilho com o Dr. Alexandre. Na realidade, sobre o Tribunal da Propriedade Intelectual, ou TPI, pelo menos como eu lhe chamo, acho que como é conhecido. Deixem-me começar por fazer uma apresentação do Tribunal. O TPI é um tribunal de primeira instância de competência especializada para a propriedade intelectual. Foi criado por uma lei de 2011, a Lei 46 de 2011, e depois instituído em 2012, pelo Decreto-Lei 67 de 2012, no âmbito do memorando de entendimento com a Troika. A instalação veio a ocorrer a primeira portaria de instalação do primeiro juízo em 2012, em março de 2012, e depois, um ano depois, também em março de 2013, de um segundo juízo. Existe, portanto, funciona, portanto, na prática, desde março de 2012. Por isso, e nas jornadas a que o Dr. Alexandre se referiu, as primeiras jornadas do Tribunal da Propriedade Intelectual, comemorámos também o 6º aniversário do TPI. Tem um quadro de 3 juízes, somos 3 juízes, um procurador, atualmente em acumulação com os cíveis, o Dr. Rui Capela, que vai moderar o painel da tarde, e tem atualmente 8 funcionários. É um tribunal de competência territorial alargada, ou seja, tem competência para todo o território nacional, tal como o Tribunal da Concorrência, o Marítimo, a Execução de Penas e o TEP, o Tribunal de Execução de Penas. Tem sede em Lisboa, está situado no edifício pequeno, no topo norte do Palácio da Justiça, o Petit Palais, pelo menos é assim que eu lhe chamo, ou seja, não está em Santarém. Em Santarém está o Tribunal da Concorrência, da Regulação e Supervisão, que foi criado ao mesmo, é um tribunal também de competência especializada e territorial alargada, criado ao mesmo tempo que o TPI, e muitas vezes me perguntam se o TPI não está em Santarém. Não, está em Lisboa, no Palácio da Justiça. É, em Portugal, o Tribunal da Marca Comunitária, hoje nominada Marca da União Europeia, e o Tribunal da Relação de Lisboa é o Tribunal de Recurso, o Tribunal de Segunda Instância do TPI, porque é o Tribunal territorialmente competente para a área da sede do TPI. Bem, feitas estas apresentações, passemos então à questão à competência. O artigo 111 da Lei de Organização do Sistema Judiciário diz que o TPI é o Tribunal competente para conhecer das questões relativas a ações cuja causa de pedir verse sobre propriedade industrial, direito de autor e direitos conexos, firmas e denominações sociais, nomes de domínio na internet e concorrência desleal em matéria de propriedade intelectual. As outras ações que cabem no âmbito da competência do TPI são as ações de nulidade ou anulação previstas no CPI, o Código da Propriedade Industrial. É também competente para conhecer dos recursos das decisões do INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, da Fundação para a Computação Científica Nacional, que é a entidade competente para atribuir os nomes de domínio.pt, e do Instituto dos Registros e do Notariado, no âmbito do regime jurídico do Regime Nacional de Pessoas Coletivas. No que respeita às decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, do INPI, não só para aquelas que respeitem, concedam, recusem direitos de propriedade industrial, marcas, desenhos, modelos, transmissões, licenças, declaração de caducidade desses direitos, todos os atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial. E não só, também, no que respeita às decisões do INPI em processo de contraordenação, o Tribunal competente para apreciar o recurso dessa decisão, para os recursos de contraordenação,
é o TPI também. Isto porque está, enfim, é uma competência expressamente atribuída pela LOGST. Tem também a competência do TPI, não acabou ainda, tem também competência para medidas de obtenção e preservação de prova e de prestação de informações quando requeridas no âmbito da proteção dos direitos de propriedade intelectual e direitos de autor, enfim, a propriedade intelectual em geral, seja a propriedade industrial, seja o direito de autor e direitos conexos. Tanto no CPI, o Código da Propriedade Industrial, como no CDADC, que é o código, enfim, a sigla do Código de Direito de Autor e dos direitos conexos, estão previstos crimes e contraordenações. Comecemos pelos crimes. No CPI estão previstos, enfim, nos artigos 321 a 328, os crimes que desta forma elenquei aqui, para não estar a dizê-los todos, mas crimes como a violação do exclusivo da patente, dos direitos exclusivos relativos a desenhos ou modelos, a contrafação de marca, o uso ilegal de uma DO, de uma denominação de origem ou de uma IG, indicação geográfica, patente obtida de má-fé, patente, modelo de utilidade ou registro de desenhos ou modelos obtidos de má-fé, registros obtidos ou mantidos com abuso de direito ou registros de atos inexistentes ou realizados com a ocultação da verdade. Todos estes são os crimes previstos no Código da Propriedade Industrial. No CDADC, portanto, relativamente ao direito de autor e direitos conexos, a usurpação, a contrafação, a violação do direito moral, o aproveitamento da obra contrafeita ou usurpada e depois, em especial, dois crimes que, enfim, causarão alguma estranheza para quem não está habituado com a linguagem, que é a neutralização de medida eficaz de caráter tecnológico e os atos preparatórios e a violação da informação para a gestão eletrónica de direitos. Relativamente aos crimes previstos no Código da Propriedade Industrial e Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, os tribunais competentes para os apreciar são os tribunais criminais. O TPI não tem competência para os processos de crime, para apreciar os crimes, ainda que previstos nestes dois códigos. Aliás, há quem diga, já ouvi dizer, pelo menos, que a competência especializada do Tribunal do TPI deveria abranger também a parte crime. Eu não sei se isso não violaria a Constituição, o artigo 209, que diz que, com exceção dos tribunais militares, não há tribunais, enfim, especializados para determinados, competentes para determinados crimes especializados. Eu acho, enfim, eventualmente violaria a Constituição. Não é esse o sistema que temos. Os crimes, a parte criminal, prevista quer no CPI, quer no CDADC, é da competência dos tribunais criminais, de acordo com as regras gerais de distribuição da competência. E devo dizer que a moldura penal destes crimes não vai além dos 3 anos de prisão. Portanto, estão também previstas contraordenações, quer no CPI, quer no CDADC. A concorrência desleal é uma contraordenação. Invocação ou uso ilegal de recompensa, violação dos direitos de nome ou insígnia, do exclusivo do logótipo, atos preparatórios, uso de marcas ilícitas, o uso indevido de um nome, insígnia ou do logótipo, porque estamos a falar de estabelecimentos, ou a invocação, o uso indevido de direitos privativos. As contraordenações estão previstas nestes artigos 331 a 338. No CDADC, estão todas previstas no artigo 205, por referência depois a outros artigos. Por exemplo, a falta de indicação do nome, pseudónimo ou outro sinal de identificação adotado pelo autor de uma obra em cada exemplar da obra editada, é uma obrigação do editor. A falta de identificação como tal do produtor de um filme,
A falta, por exemplo, de indicação do nome, pseudónimo ou outro sinal de identificação adotado pelo autor nos programas, cartazes e quaisquer meios de publicidade de uma representação de uma obra num espetáculo público, é preciso, enfim, é um direito, constitui a prática de uma contraordenação a falta dessa indicação e de forma visível quando uma obra é apresentada num espetáculo público, a falta de indicação visível nos cartazes, no programa, do nome do autor ou do pseudónimo ou qualquer sinal. Estava agora a lembrar-me do Prince, qualquer sinal que o autor use como para se identificar. Para as contraordenações temos um sistema para as contraordenações temos um sistema diferente, ou seja, enfim, as contraordenações para o recurso das contraordenações previstas no Código da Propriedade Industrial e, portanto, cuja a instrução cabe à ASAI, a instrução dos processos cabe à ASAI e a aplicação da coima ao INPI, ao Conselho Diretivo do INPI. O recurso, como vimos no artigo 111 da LOST, cabe ao TPI. O recurso das contraordenações previstas no CPI. Quanto às contraordenações previstas no CDADC, e pese embora algumas reclamações que também já tenho ouvido, mas é o que está na lei, a instrução cabe à Inspeção-Geral das Atividades Culturais, a aplicação da coima ao respectivo Inspetor-Geral, o recurso das decisões. O recurso das decisões cabe, pois, aos tribunais comuns, ou seja, não cabe ao TPI, porque não há uma norma expressa de atribuição dessa competência ao TPI, cabe aos tribunais comuns, criminais, de acordo com a aplicação das regras gerais da competência, e devo dizer que as coimas são assinalavelmente baixas. A coima prevista no artigo 205 do CDADC, que tem a previsão genérica das contraordenações, destas contraordenações, não vai além, é menos do que 2.500 euros. Eu apontei aqui, nas pessoas coletivas, quando o autor seja uma pessoa coletiva, a coima varia entre 249,40 euros e 2.493,99 euros. Portanto, deixem-me fazer aqui um parênteses. Quer para beber água, quer para vos falar de que estão previstas alterações neste domínio. Alterações de fundo. Começando pelo CDADC, pelos direitos de autor, no caso, direitos conexos. Há 10 dias, no dia 5 de junho, não sei se deram conta, mas foi publicada uma lei de autorização legislativa, a Lei 22 de 2018, de 5 de junho, autorizando o Governo a descriminalizar a comunicação pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente, que passam a constituir um ilícito contraordenacional. Ou seja, até agora, a comunicação pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente, estamos a falar de música e filmes, e de grosso modo, a comunicação pública constitui um crime de usurpação, previsto no artigo 195 do CDADC, e passa à contraordenação, ou seja, neste elenco e não exaustivo que tenho aqui neste slide, no final, a autorização legislativa, enfim, tem o prazo de 90 dias, portanto, penso que depois do verão teremos, enfim, uma nova legislação, na legislação, enfim, uma alteração neste domínio, e deixa de ser crime de usurpação e passa a ser crime de, deixa de ser crime e passa a ser contraordenação. A comunicação pública não autorizada de fonogramas e videogramas editados comercialmente foi objeto, para quem está no Tribunal Criminal, e enfim, todos nós no TPI também, mas estará mais atento, foi objeto de um acordo uniformizador de jurisprudência em 2013,
esta é uma matéria muito debatida, que basicamente eu não pus aqui no slide, mas ou seja, a jurisprudência foi uniformizada no sentido de que a aplicação a um televisor de um aparelho de amplificação de som difundido por canal de televisão em estabelecimento comercial, basicamente um bar, um café, mas também uma frutaria, uma loja, um estabelecimento qualquer que tem uma televisão, ligada e tem altifalantes espalhados pela loja de forma a difundir o som. A questão que se colocava e coloca ainda é se há aqui uma nova comunicação ao público, não autorizada pelo autor, pelo produtor, pelo artista, e, portanto, não autorizada, ou seja, e carece, se é uma nova comunicação ao público, carece de autorização, e essa autorização tem como contrapartida, enfim, o pagamento de dinheiro, no montante em dinheiro, o que for. O Supremo Tribunal de Justiça, neste acórdão uniformizador, entendeu que uniformizou a jurisprudência no sentido de que não constitui uma comunicação ao público, não carece de autorização e, portanto, não há aqui a prática de um crime de usurpação. Esta questão fica, de algum modo, no que respeita à aplicação ficará, de algum modo, no que respeita à aplicação deste auge nos processos de crime, enfim, resolvida. Esta conduta, passa a configurar uma contraordenação, deixa de ser crime. A questão continuará a colocar-se no TPI. Não desaplicámos, ou seja, não aplicámos este auge, porque, enfim, logo a seguir e na sequência, tendo em conta o entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia a respeito, que entende, e na sequência, e foi a decisão, na sequência de um reenvio prejudicial, precisamente do Tribunal da Relação de Coimbra, num caso em que era autora a SPA, e o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que há uma nova comunicação ao público. Claro que, enfim, os interesses, se calhar a que atende o Tribunal de Justiça da União Europeia e a que nós acolhemos também, serão diferentes dos interesses acolhidos no âmbito de um processo de crime. Enfim, mas queria só dar nota desta alteração. Há também, e no que respeita aos crimes e contraordenações previstos no CPI, estão propostas alterações. Aliás, está proposta um novo CPI. Não será completamente novo, mas um novo CPI, um novo Código de Propriedade Industrial, na sequência também da transposição de duas diretivas, uma relativa às marcas e outra aos segredos de negócio. Dessa proposta, a proposta de lei número 132 de 2013, está já na Assembleia da República, penso que desde maio, está proposta a criminalização da violação de nomes e insígnias de estabelecimento e de logótipos. Deixam de ser contraordenação e passam a ser crime. Enfim, são estas. Também, na sequência, enfim, e prevê-se também, e aí será aqui uma outra contraordenação, aqui este elenco passará a incluir também a violação do segredo comercial protegido, que passa a ser uma contraordenação. Sendo uma contraordenação prevista no CPI, o competente para decidir do recurso será o Tribunal da Propriedade Intelectual. Enfim, estão previstas também outras alterações, nomeadamente ao nosso artigo, ao nosso artigo 111 da LOGST. Aqui estão previstas, nesta proposta de lei que está agora no Parlamento, a este elenco do artigo 111, no que respeita às ações, temos aqui as ações em que a causa de pedir verse sobre concorrência desleal em matéria de propriedade industrial. A proposta é de acrescentar ainda
as ações em que cuja causa de pedido verse sobre a infração de segredos comerciais em matéria de propriedade industrial. O Dr. Nuno Sousa e Silva vai falar sobre a matéria dos segredos de negócio. Estou aqui para ouvir, aliás, coisa que me habituei a fazer ao longo deste tempo em que estou no TPI. Devo confessar que, ou seja, a matéria dos segredos de negócio está prevista no artigo 318 do CPI. O artigo 317 fala da concorrência desleal. Ia falar a seguir, mas só para não estar. O artigo 317 fala da concorrência desleal. E o artigo 318, enfim, está separado, mas também remete para, nomeadamente, no âmbito. Nos termos do artigo anterior, deste 317. Ou seja, os segredos de negócio, enfim, são informações não autorizadas, acho que é a epígrafe do artigo. As ações relacionadas com os segredos comerciais, todas as ações são até agora da competência dos tribunais cíveis. O TPI não tem competência expressa para esse tipo de ações em que a causa de pedir seja a violação dos segredos comerciais. Passando a tê-la, enfim, numa outra ação poderei falar sobre isso, sobre as ações dos segredos comerciais em matéria de propriedade industrial. Eu estou a dizer isto porque não sei ainda, pelo menos, configurar bem, o que é que configura bem uma violação, uma infração de um direito, de um segredo comercial em matéria de propriedade industrial, mas tenho a certeza que existem, aliás. Ou seja, o TPI passará a ter competência para a violação para as ações de infração de segredos comerciais em matéria de propriedade industrial. Relativamente à contornação, já disse, portanto, está prevista no CPI, competente será o INPI para aplicar e o TPI para decidir do recurso. Outra alteração, vou continuar aqui, mas antes de continuar com a concorrência desleal, a concorrência desleal é uma matéria que traz, enfim, que é a matéria talvez onde se suscitam mais questões de delimitação de competência entre o TPI e os tribunais cíveis. Mas deixem-me ainda, percorrendo a competência do TPI, as alterações e de outras jurisdições, não sei se posso dizer outras jurisdições, falar-vos dos litígios de patentes, das patentes. E a propósito das alterações, nós temos, quando eu digo que o TPI tem competência para conhecer das ações em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, ou seja, patentes também, infração e validade de patentes, ou invalidade, com uma exceção. Há uma exceção, em 2011, a Lei 62 de 2011, foi estabelecido um regime especial para os litígios de patentes quando estão em causa medicamentos de referência e genéricos. Nesse âmbito, ou seja, quando para esses litígios emergentes de direitos de propriedade industrial, quando estejam em causa medicamentos de referência e genéricos, esta Lei 62 de 2011 cria um regime de arbitragem necessária, obrigatória. Portanto, são os tribunais arbitrais, e não o TPI, que decidem esses litígios, todos providências cautelares, a infração, a ação em si, com uma exceção. Isto, passamos de exceção em exceção, com uma exceção. A nulidade ou a anulação de uma patente só pode ser declarada por um tribunal judicial, o que exclui o tribunal arbitral e, portanto, para declarar a invalidade de uma patente, mesmo esta patente de um medicamento de referência
que é invocada pelo demandante na ação arbitral é da competência do TPI. Isto na prática tem levantado algumas questões curiosas sobre as quais o Tribunal Constitucional já se pronunciou, mas penso que talvez não haja tanto interesse nesta ação em alongar mais nesta matéria. A novidade é que na proposta de lei, na proposta de lei de que vos falei, da alteração do CPI, da proposta que está na Assembleia da República, este regime vai ser revogado, vai ser alterado, ou seja, a arbitragem, neste caso, mantém-se, mas deixa de ser necessária, passa a ser voluntária. As partes, se quiserem, dirimem o seu litígio num tribunal arbitral, institucionalizado ou não, mas também podem apresentar o caso no TPI. Esta é a alteração. No que respeita à anulação da patente, deixem-me chamar a atenção, há uma... O artigo 326 do Código da Propriedade Industrial refere, acho que é uma exceção, que quando esteja em causa a prática do crime, o crime de patente, modelo, é a antepenúltima, a contar do fim, patente, modelo de utilidade, está ali uma gralha, modelo de utilidade e registro de desenhos ou modelos obtidos de má-fé, na decisão condenatória, o Tribunal, e neste caso leia-se o Tribunal Criminal, competente para apreciar o crime, anula oficiosamente a patente, o modelo de utilidade ou o registro, ou a pedido do interessado transmite-o a favor do inventor ou do criador. Claro que os fundamentos para a anulação estão relacionados com a má-fé na obtenção da patente, modelo de utilidade ou registro do desenho ao modelo, na má-fé, ou seja, não estão em causa propriamente questões, a validade intrínseca, substantiva da patente, do modelo de utilidade ou do registro. No mais, no processo criminal, quando esteja em causa a prática de um crime previsto, num destes crimes previstos no CPI, o Tribunal tem que apreciar e tem que decidir sobre a verificação do facto típico ilícito, se houve ou não violação, mas não sobre a invalidade do direito, ou do direito privativo, do registro, da patente, do modelo, da marca, enfim, que se presume válido e cuja declaração de invalidade compete ao TPI. Claro que eu diria que o princípio da suficiência do processo penal leva a que a questão tenha que enfim, pode levar a que o juiz penal tenha que apreciar esta matéria da invalidade, enfim, mas esta não é uma questão de competência, é uma questão que tem a ver com, não sou... Há dezenas de anos que não estou no crime, mas tem a ver com a suficiência do processo penal. A pendência de um processo de invalidade, de anulação ou nulidade no Tribunal da Propriedade Intelectual, o competente para declarar para as ações de nulidade ou anulação previstas no CPI, pode ter influência, obviamente, no processo penal, no processo crime, quer quanto ao seu andamento, quer, eventualmente, nomeadamente, em sede de uma eventual revisão de uma decisão condenatória se a invalidade vier a ser declarada pelo TPI. Regressando agora à concorrência desleal. Como lhes disse, eu acho que sinto na prática, esta é uma das áreas em que suscitam mais questões e alguns conflitos de competência entre o TPI e os tribunais cíveis. O artigo 1º do CPI, diz que a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência.
pela atribuição de direitos privativos sobre diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza. Ou seja, desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos. E a matéria da concorrência desleal está hoje toda, enfim, regulada no Código de Propriedade Industrial, 316, artigos 317 e 18. Mas os direitos privativos de propriedade industrial, as marcas, patentes, modelos, desenhos, denominações de origem, e a repressão da concorrência desleal são institutos distintos, diferentes, visam proteger interesses diferentes. Pode haver violação de um direito privativo de propriedade industrial sem haver concorrência desleal e o inverso também, pode haver concorrência desleal sem ter nada a ver com violação, ou sem ter nada a ver com propriedade industrial, com violação de direitos privativos. Eu estou olhando aqui para o artigo 317, desde logo, as falsas afirmações feitas no exercício de uma atividade económica com o fim de desacreditar os concorrentes pode nada ter a ver com a propriedade industrial, tal como parece-me manifestamente, a prevista na linha D, faltas de indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou situação financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas atividades e negócios e à qualidade ou qualidade da clientela, não tem nada a ver com propriedade industrial. Os tribunais cíveis são os competentes para conhecer das ações relativas em que a causa de pedir verse sobre a concorrência desleal, esta prevista no Código de Propriedade Industrial, com exceção daquela que é a competência especializada do TPI e que é só relativa à propriedade industrial. Onde é que os atos, onde a concorrência desleal tradicionalmente, mais comumente, versa sobre matéria de propriedade industrial, são os atos de confusão previstos na linha A. Os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio emprego. Sem esquecer que isto aqui é um elenco exemplificativo. O que constitui a concorrência desleal é um ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de um ramo de atividade económica, nomeadamente estes. Enfim, são configuráveis outros. Mas são nos atos de confusão, eu penso que é onde, pelo menos na prática, na minha prática, é onde se verifica a concorrência desleal relacionada com a propriedade industrial. Por exemplo, a imitação do trade dress parece-me que é um caso paradigmático. O que é o trade dress? A aparência, a embalagem de um produto ou a aparência de uma loja, pode ser um conjunto de sinais que constituem direitos privativos, sinais registados, a marca, o modelo, o desenho de determinado balcão, enfim, mas há uma aparência, por exemplo, eu posso ter uma marca verbal, em que é só um nome da marca, eu digo o nome, não é, é o elemento nominativo da marca, é só, ou seja, não tem cor, não tem nenhum elemento desenhístico, figurativo, não tem nenhum desenho, e nem tem cor. Agora, na prática, o titular dessa marca, na prática, na sua atividade comercial, pode utilizar essa marca, que não se confunde com nenhuma outra, mas pode utilizá-la de maneira a levar o consumidor a confundir o seu produto com o produto dos seus concorrentes, de outros agentes económicos, como se eu utilizar uma determinada embalagem igual à do meu concorrente, com uma determinada cor, se nenhuma das marcas reivindicar cor,
posso usar a mesma cor que outros. Se puser o lettering, o estilo letra em que eu escrevo as coisas no rótulo da embalagem, o sítio onde as coloco, tudo isso pode constituir uma imitação do produto de um concorrente, sem que haja propriamente violação de um direito privado, violação, no caso, violação da marca. E o que é isso? Eu acho que é um ato de concorrência, enfim, verificados ainda outros pressupostos, mas grosso modo é um ato de concorrência contrário, desonesto, e que é um ato suscetível de criar confusão entre os produtos dos concorrentes, utilizando este meio. Tal como nas lojas, hoje em dia, frequentes, enfim, as lojas terem uma determinada aparência e nós reconhecemos uma determinada loja, e neste caso já podemos falar, acho que já está protegida enquanto tal a aparência das lojas da Apple, mas, enfim, quase todas as lojas hoje em dia utilizam um determinado trade dress, uma aparência distintiva. Um painel cinzento com um balcão amarelo, isto não ficaria muito bem, quer dizer, para o meu gosto, mas enfim, um determinado balcão numa determinada posição, um determinado televisor sempre no mesmo sítio, os produtos todos apresentados em cestos, o logótipo, ou as marcas, ou os quadros com fotografias, nomeadamente num estabelecimento de restauração, com fotografias, com o mesmo tipo de fotografias do mesmo tipo de produtos, estão a ver com certeza. Tudo isso pode constituir também, temos marcas, temos modelos, podemos ter know-how, podemos ter patentes, podemos ter modelo de utilidade, podemos ter, ainda há pouco havia um caso de que era uma pizza, um modelo de utilidade de uma pizza, não uma patente, não, um modelo de utilidade de uma pizza com uma determinada configuração, com uma determinada coisa no meio para saltar o molho, enfim, tudo isso pode estar protegido como direito privativo de propriedade industrial, mas a aparência, este conjunto pode ser imitado, pode haver uma imitação servil da parte de um concorrente que atua no mercado e pode, enfim, a marca não se confundir, por exemplo, o processo não se confundir, o desenho não haver propriamente uma violação, mas há uma imitação daquela aparência toda. Isso também constitui um ato de confusão, aliás, penso que será essa a intenção. Um ato de confusão que configura constitui concorrência, um ato, enfim, concorrência desleal em matéria de propriedade industrial. Estes casos são da competência do TPI. Estes casos e outros, enfim, similares, são da competência do TPI. Os outros não. Eu estou-me a lembrar, neste âmbito das lojas e da aparência das lojas e dos sinais distintivos, hoje é muito frequente hoje em dia os contratos a celebração de contratos de franchising ou acordos de franquia em que, enfim, o franqueado fica a pertencer a uma rede de lojas, uma rede comercial e todas com a mesma imagem de marca. E estes acordos envolvem a concessão de licenças de uso de marcas ou sinais distintivos de comércio do franqueador. E mesmo a obrigação do uso pelo franqueado. Tem que usar aquela marca, é obrigado a usá-lo, é obrigado a fazer os seus produtos de acordo com aquele método, é obrigado a, enfim, uma série de... O que não significa, e todos estes, tal como na concorrência, o que eu referi há pouco sobre os atos de confusão na concorrência desleal, pode haver direitos privativos de propriedade industrial pertencentes ao franqueador, individualmente protegidos, mas isto não significa que o TPI seja competente para estas ações todas. As ações em que esteja em causa
estejam em causa estes acordos de franquia. Depende da concreta causa de pedir que seja invocada na ação. E eu já tive vários casos destes, enfim, em que o litígio tinha por base estes acordos de franquia. Depende. Se estiver em causa, por exemplo, só o incumprimento do contrato, o incumprimento do contrato não é da competência, é um incumprimento deste contrato que podia ser de qualquer outro contrato, de um contrato de compra e venda, enfim, de um bem imóvel. É um cumprimento do contrato, é uma questão transversal a todos os outros, enfim, ao incumprimento contratual, e não é da competência do TPI. Ainda que, enfim, como vimos há um bocado, ainda que esteja ali muitos direitos de propriedade industrial envolvidos. Se, também pode acontecer, e já me aconteceu, se a causa de pedir for, por exemplo, se o que o autor, o franqueador, vier invocar o seu direito de propriedade industrial relativo a uma marca que o franqueado, após a cessação do contrato, continua a usar, contra a sua vontade, não autorizado, aí há uma violação do exclusivo do direito do franqueador sobre aquele sinal que registou como marca, que é sua, e aí sim, aí já o TPI será o competente para apreciar a ação. Em síntese, isto aqui, eu queria... se na ação não estiver em causa a aplicação de um regime específico de propriedade industrial, disciplina própria estabelecida no CPI, no CVADC, se a questão for do incumprimento do contrato apenas, o TPI não é o competente. Por exemplo, um outro exemplo, para apreciar-se determinado contrato estabelecido entre duas partes, é um contrato de edição, o competente é o TPI. A edição, o contrato de edição está previsto, estou a ver o doutor Nuno Sousa e Silásio. Sim, eu acho que para apreciar se um determinado contrato celebrado entre as partes é um contrato de edição, o competente é o TPI. Mas não para conhecer da ação em que o que está em causa é saber se foi pago um montante estabelecido no contrato. Aí serão os tribunais cíveis. Para apreciar, por exemplo, uma ação intentada por uma entidade de gestão coletiva, de direitos de autor ou conexos, a SPA, a Diogesta, a GEDIP, a GDA, etc., que importe a afirmação da remuneração devida ao autor, ao produtor, ao artista, pela comunicação ao público das suas obras, a competência é do TPI. É o regime específico estabelecido no CVAD do direito de autor ou conexos, e aí o competente será o TPI. Já, por exemplo, e também já tive este caso, estranhamente mais do que uma vez, para uma ECOP, uma ação especial de cumprimento de obrigações pecuniárias, em que o que está em causa é o pagamento das faturas emitidas pela entidade de gestão coletiva para pagamento da remuneração devida pela autorização para a comunicação ao público, aí o competente será um tribunal civil, não o TPI. Não está em causa a afirmação do direito conexo, está em causa como, enfim, por acaso a fatura era para pagamento, enfim, de um direito da remuneração de um direito conexo, mas podia ser de outra coisa qualquer. Deixem-me dar um exemplo colhido neste acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 24 de março de 2015, que explica tudo muito melhor do que eu. O que o Tribunal da Relação de Lisboa veio dizer é que o critério da delimitação de competência do TPI, ações em que a causa de pedir verse sobre direito de autor e direitos conexos, deve procurar-se no ato de declaração do direito, exigida pela controvérsia em causa na ação. Ou seja, não basta a referência a um direito de autor ou um direito conexo na ação para imediatamente a competência ser do TPI, porque é um direito conexo, é um direito de autor, é um direito de propriedade industrial. A pedra de toque, o acento tónico, é no ato de declaração do direito. Neste caso, o que estava em causa era o seguinte: um cantor
não vou dizer o nome, mas eu gosto de metê-lo, um cantor intentou uma providência cautelar de arresto, pedindo o arresto de bens da sociedade com quem tinha celebrado um contrato de agenciamento com poderes de representação. E veio alegar que esta sociedade, o seu agente, retinha a totalidade do preço dos concertos em que ele tinha participado, quando, de acordo com o contrato, ele só tinha direito a receber 15%. E ele já tinha pago aos elementos da banda que o acompanhavam. O TPI interferiu liminarmente esta providência cautelar por incompetência material do TPI e o requerente recorreu alegando que estão em causa direitos conexos. Alegando que estava em causa um contrato de agenciamento de um artista, o requerente era titular de direitos de autor e direitos conexos, no caso, sendo a matéria controvertida relativa a estas questões. A remuneração pela titularidade de direitos conexos enquanto prestação de serviços artísticos pelo cantor. O Tribunal da Relação de Lisboa veio reconhecer a razão do TPI, mas veio fazer de uma forma a que eu recorro várias vezes para não me esquecer deste ato de declaração do direito e deste ponto 3 do sumário, que diz que neste procedimento, nesta providência cautelar de arresto, de que vos falei, não está em causa a declaração do direito de autor e do direito conexo, dos direitos conexos, tal como com o conteúdo que lhes é dado pelo CODAD. Não é a disciplina jurídica específica regulada no CODAD que está em causa. O que está em causa é um contrato de prestação de serviços celebrado entre o cantor e o seu agente, e o seu incumprimento e os pressupostos que depois justificavam o recurso à providência cautelar. Não tendo, eu penso que esta parte última que eu sublinhei a vermelho, não tendo o tribunal, nesse caso, o TPI neste caso, não tinha que se pronunciar sobre a existência do direito de autor e dos direitos conexos, a sua violação ou as consequências desta. Era como podia ser o outro caso, enfim, o incumprimento a execução e o incumprimento de um contrato de prestação de serviços. Por acaso era entre um cantor e o seu agente, mas isso não era o cerne da questão. Eu penso que já tenho já ultrapassei grandemente, muito bem, eu vou-me calar. Muito obrigada a todos. Deixem-me deixá-los com esta fotografia, que é do Tribunal da Propriedade Intelectual, a vista do quinto andar, do topo do edifício do Petit Palais. Muito obrigada a todos.